Você pode agora parar de ser enganado, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Umbanda sagrada, questões dos elementos, do sincretismo, com os orixás, os santos, o porquê da religião, sobre as entidades da Umbanda, a linha da direita, os caboclos, os pretos velhos, os marinheiros, os ciganos, os boiadeiros, os herês, com toda essa energia vinculada à Umbanda é trabalhada desse curso, tem que estudar. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. O Exu Martelo, ele tem duas vertentes, que seria o Machadinho, ou o Exu Martelo ou o Exu Machadinho. São duas vertentes que ele pode vir, porque o martelo seria no significado do Xangô, do negativo de Xangô. Inclusive, uma das oferendas que faz para ele diferentemente é um padê de guiabo, para um lado negativo, claro. Ele é o que faz o lado negativo do Xangô, ou seja, ele é que cobra o lado da justiça, mas da justiça que Xangô determinar. É muito complicado. Da mesma forma que você pedir justiça para Xangô é super delicado, às vezes você pedir algo negativo para esse Exu pode não dar muito certo. Como ele vem na linha de Xangô, o cara é um crânio. O Exu é muito inteligente, o cara é intelectual, é clássico, educado, enfim, ele leva o médium a vários estudos diferentes. O médium nunca fica parado. É até difícil de médium parar num terreiro só. Inclusive, por falta de informação, ele acaba aí se perdendo, muitas das vezes. Eu até imagino aí que seja meio complicado de trabalhar com esse Exu justamente por isso. Porque aí é o que ele diz. Como ele usa muito do conhecimento do médium, ele não força nada ancestral, porque ele não pode, devido ao que Xangô determina. Você não tem que ser filho de coroa de Xangô para você trabalhar com esse Exu. O Xangô tem que ter passado em alguma parte da sua cabalística. Não especificamente só vem na linha de Xangô, mas ele vem para trabalhar o arquétipo da justiça. Principalmente ele é um Exu de execução, claro. Ele trabalha no lado negativo de Xangô, respondendo ao orixá Xangô. Então, com certeza, ele trabalha nesse termo. Ele seria mais comum que fosse um Exu de rua, estradas, de ruas, como de mais liberdade e caminhos, né? Mas aí vai existir várias vertentes do mesmo, porque como Xangô traz muitos guias que trabalham na linha das almas, então é bem possível também que exista das almas dela. Sete machado, Exu martelo das sete encruzilhadas, Exu martelo das sete cruzeiras longa. E vai variar várias vertentes, mas sempre vai carregar o martelo ou o machado, que é o que define a essência dele, que é a resposta direta ao orixá Xangô, ou seja, uma coisa que ele nunca vai fazer, apesar das pessoas acharem que ele faz, é matar alguém, porque perante as leis de Xangô, a morte não pode ser condenação. Tem que ser habitual de cada pessoa, ou seja, a pessoa pode se matar. Então o que ele pode fazer é induzir a pessoa a uma depressão, a fechamento de caminhos, limas com justiça, ter roubos constantes, tanto de energia quanto de matéria física, ou seja, bens materiais e financeiros, que vão trabalhar ali todo esse contexto da vida deste guia. A sua primeira encarnação foi muitos anos atrás, ali por volta de 300, 700 anos, bem antigo mesmo, lá para trás, no tempo de Roma, inclusive de soldados romanos e tudo mais. Então ele foi primeiramente um oficial do exército de Roma,
trabalhando para a lei, mas ele era ambicioso, tanto que ele sempre foi passando degraus à frente. Não sei como é que chamava na época, acho que era colunas. Ele usou uma nomenclatura bem diferente, mas não era degraus. Mas estou dizendo degraus porque a gente entende a evolução como degrau, né? E aí as grandes guerras existiram. Então, quando ele teve a oportunidade de fazer fez pacto com o Caveira. Então, por isso que é mais comum que ele responda essa linha de almas, cemitérios, mas para ter mais liberdade nos trabalhos, quando é o Exu de Ru, ele vai para outra vertente. Ou seja, daí ele começa a responder não mais aos caveiras, e sim à linhagem de tranca-ruas, que é a vertente de fora. Então é como se houvesse acordos entre as partes, mas é que todos precisam estar em todos os lugares. É possível que a maioria desses Exus, Exu Martelo, trabalhe também na linha de cura, principalmente com chás e ervas poderosíssimas. Ele gosta de coisas antigas, pedras, relíquias, relógio, bússolas, coisas assim que trazem ali energias e forças da época. Muitas vezes ele só pede no assentamento, não que ele vai usar. É diferente da pombogira, ele quase não usa muita coisa. Geralmente ele anda de bengala, para trazer uma versão mais experiente, mais velha. Às vezes ele fala mais calmamente. Ele parece, sabe quem falando? Um tiriri, assim, um marabô, sabe? Muito semelhante, assim, ele é muito educado. Aí muda muito as vertentes dele. Alguns usam capa preta com branca, preta com cinza. Se vir na linha das almas, ele pode usar preta com azul. E na encruzilhada ele usa preto com vermelho. Vai variar muito, mas é mais comum que ele use preto e prata. Não é uma regra, claramente, né? Como existem muitas vertentes, e mesmo da mesma linhagem, trazendo outras qualidades de espíritos. Cada espírito tem uma qualidade específica. Então os médios deles, apesar de não trabalharem com caveiras, eles podem ter quesilas devido aos pactos, porque pode ser que por linha kármica ele vem para desenvolver isso no médium. Então tem que cuidar, porque eu já vi muitos médios desses entidades, por não entenderem melhor o ancestral do espírito e do próprio médium, ele não consegue uma evolução. Então ele acaba trabalhando muito no lado negativo e ele acaba esquecendo todos os outros propósitos que ele já teve em vida. Porque, por exemplo, o correto seria ele vir nessa linha de Xangô, mas o correto seria a coroa ser de Obaluayê, Iemanjá ou Oxalá. Se viesse nessas linhas por coroa, então significaria que ele estivesse trabalhando no karma correto. Então seria menos doloroso, porque ele já trabalhando naquela linha, ele já teria restrições alimentares mais fáceis de conduzir. Porque essa entidade em si, quando responde à falange de caveira, ela traz quesilas para o médium. Quem é esse guia? Xangô é terra, ótimo, terra. Entende? Entender melhor esse propósito. Então, por exemplo, se ele é terra e esse representa diretamente o negativo dele, ou seja, o metal sobre a terra alivia muito as energias e questões de saúde do médium, seja um itã que ele possa pedir, porque como o médium não tem conhecimento, raramente ele vai conseguir conduzir o médium a esse propósito. Então o médium acaba fazendo tudo o oposto. Então, ao invés de assentar ele na terra, coloca ele na algitar, não coloca nenhuma ferramenta na terra ou não pega a terra para ele. Apesar de ele ser elegante, ele gosta de pôr os pés. Então os cortes dele, ele gosta na mata, na terra. Ele não gosta de ambientes fechados. As festas são diferentes, agora os rituais é o oposto, mas varia muito. Então as características dos médios, por linha kármica, ele veria com todas as características do caveira, se viessem almas, né, calunga, por exemplo, como a questão de objetos de metais no corpo, piercings, tatuagens. Então geralmente tende a se punir, mas quando vem, corrige e para. Tem uma cicatrização melhor, tem problemas dos ossos, igual todos os caveiras. Inclusive alguns podem ser parrudos, se eles estiverem trabalhando ali mais os arquétipos de Xangô, mas se ele estiver pro lado de Oxalá ou Obaluayê, ele vai ser seco como os caveiras. Então ele vai trabalhar na calunga e almas. Se ele for Iemanjá, por exemplo,
Eu aconselho você, de fato, de verdade, a fazer uma terapia antes de qualquer coisa, sabe? Você precisa se tratar terapeuticamente. Faça terapia espiritual, porque por mais que você tenha negação e você às vezes tenha descrença de algumas coisas, mas você é muito ligada ao espiritual. Então, volta e meia você tá no meio dessas coisas, sabe? Parece que aparece para você essas mensagens subliminares. É uma coisa fora do comum. Eu aconselho você a fazer uma terapia conosco, pelo menos um primeiro pacote, para você sentir ali a sua energia, ou uma primeira consulta. A terapia vai trabalhar tudo: pai, mãe, avós, pessoas que passaram pela sua vida, amigos, trabalho. São coisas que envolvem os seus caminhos espirituais. Como você é muito de ter dó e pena das pessoas, então você se preocupa muito com todo mundo, acaba pegando carga negativa para você. Isso é algo que te prejudica bastante, tá? Você tem muitas pessoas falsas que te traíram no passado, e essas traições ainda mexem com você. Você não conseguiu perdoar. Tá com um rancorzinho ali que precisa desabafar sobre essas coisas, falar sobre isso, para entender a sua posição, aonde você também errou, por que que você deixou, se permitiu que determinadas coisas acontecessem. Aí vem as questões da terapia mesmo, tá? Questões do amor, do dinheiro, do trabalho, das profissões, da espiritualidade, tudo isso você conversa em terapia. É uma terapia espiritual, então você vai falar sobre tudo. Vai falar sobre as coisas físicas, carnais, e vai falar sobre as coisas espirituais e lúdicas que possam existir. Porque a terapia vai te ajudar psicologicamente, tá? Espiritualmente.